Então, são pessoas que mobilizaram, sabe, minha vontade de estudar teatro. Porque a dramaturgia inglesa, ela é muito da palavra, né? Mas atualmente eu exerço muito mais as funções na área de direção, dramaturgia. Você não aparece? Você tá tudo arrumado. Eu não apareço. Numa certa idade, né, quando eu era muito nova, eu brinco assim que o meu amor pela arte, ele nasceu por uma iniciação mesmo, junto com cultura, com políticas públicas, porque eu assistia muita coisa gratuita, né, graças, lógico, aos meus pais também levarem a gente, mas foi uma fase que a Americana tinha uma efervescência cultural com várias coisas, desde domingo da viola caipira e ter eventos de orquestras de viola caipira, sabe, até orquestra da prefeitura, sabe, com música clássica. Então, assim, era um momento muito próspero artisticamente da cidade, quando eu era mais nova. E nesta época, eu, pela proximidade, que a Americana não é tão longe de São Paulo, né, em quilômetros ela é bem perto, e eu tinha família aqui, eu vinha passar as férias visitando museus e assistindo coisa. E quando eu fiquei um pouco mais velha, né, comecei a escrever, mestrado, não sei o que lá, eu me encontrei, falo que foi um encontro teórico, né, com o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, que ele questiona o amor pela arte, né, como a gente passa a amar a arte. E no estudo dele, ele fala que existem algumas catracas que elas são invisíveis, que é a catraca do hábito e de você conhecer determinada linguagem e se debruçar sobre ela. E quando ele falou isso, ele falou sobre a importância de políticas públicas que auxiliem as famílias a terem hábito de frequentar, para aquela linguagem não ser um avestruz que ela não consegue entender, né, como é que aquele animalzinho anda, ela ser alguma coisa que ela vai se familiarizando. Aquilo caiu assim para mim, sabe, como um entendimento que realmente não tem a ver com dinheiro ou não, acesso, tem a ver com o hábito, né, para a gente acessar coisas gratuitas. Então, as minhas referências determinantes na linguagem vêm de uma época que eu era muito nova, sabe? E depois tem as pessoas que se tornaram grandes referências para mim. A Verônica Fabrini, por exemplo, foi minha professora depois de assistir ela e a Boa Companhia, né, mais de uma vez. Essa peça eu passei a perseguir, porque depois eu assisti a ela quando ela apresentava nas cidades da região, de tanto que eu gostava. Sim. Vim em Americana, vim em Piracicaba, né, vim em Campinas, mas... Você conheceu ela criança, essa Não, professora? eu só assisti os espetáculos dela quando eu tinha uns 15 anos, mais sim, ou menos. Recente. Mas, uns 12, 15 anos. Mas eu tive aula com ela quando eu entrei na faculdade. Aí eu fui procurar ter aula com ela. Legal, bacana. Né? A Verônica Fabrini, eu brinco que ela é o curso de artes cênicas da Unicamp. Então, existem, logicamente, vários profissionais ali, mas ela carrega um pilar muito importante ali na pesquisa em artes cênicas, e ela está lá há muitos anos, né? Então é uma bruxa do teatro, maravilhosa, poderosa. A Isa Kopelman também é uma professora, uma diretora e uma dramaturga muito importante para mim, que boa parte da minha afetividade com a dramaturgia e a direção vem da Isa.
Então, eu me considero ainda uma diretora bem nova, né? Porque eu tô com 34 anos. Eu já dirigi bastante coisa também, né? Porque eu comecei a dirigir por causa do programa de qualificação em artes, né? Ali foi a minha segunda direção, mas quando eu resolvi pegar de verdade, sabe, assim, para dirigir. Então é muito curioso a gente pensar em estilo, né? Porque no momento ele está em construção. Eu posso dizer pilares que para mim são fundamentais, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa muito visual. A visualidade, ela é muito necessária para mim, para contar a obra. Então é uma coisa que eu me preocupo. Eu acredito que eu também gosto de coisas com uma dramaturgia estruturada dentro de um fluxo, sabe? Quase que busque contar uma história, uma narrativa. Eu me preocupo com isso. Por mais que eu também adore escrever coisas com diálogos mais tortos, que nem o próprio espetáculo Uma Cena de Amor para Francis Bacon, os diálogos são bastante tortos, mas é porque ele busca retratar a história de uma mulher que está contando a própria história dentro da memória do trauma, sabe? Então, os trânsitos da memória, a gente não saber o que aconteceu, o que não aconteceu, tem essa característica, né, da consciência do delírio. Mas eu gosto de histórias assim, né? Então, eu acho que é uma linha ali que eu tenho essa tendência, sabe? Se é que a gente pode chamar isso de uma tendência. Eu gosto do diálogo da encenação com o texto. Então, texto, normalmente são peças com bastante texto, sabe? Tendem a ser verborrágicas até. Se pensar assim no Atritos, as últimas peças assim o Atritos, Uma Cena de Amor para Francis Bacon e até mesmo Por um Pingo, são peças que têm muita palavra, né? São bastante verborrágicas, são estruturadas no diálogo. Tá? Agora eu estou até dirigindo o infantil, que também é bastante verborrágico, por mais que é infantil, ele é curto, né? Para a gente considerar 35 minutos. Ele tem bastante movimento, mas a história está na palavra também. Então, acho que eu gosto disso, sabe? A escrita. Até quando eu li essa pergunta, me veio assim, a escrita. A escrita, porque ela exige um mergulho nas personagens e na estrutura, um projeto quase que de engenharia. Eu falo assim que a dinâmica da dramaturgia ela é bastante da engenharia, né? Porque ela tem que ter poesia, tem que ter humanidade enquanto poesia, mas ela também precisa de ossos para segurar ela de pé ali, né? Ela precisa de uma coisa mais não tão poética, um pouco que puxe a história, né? Então, eu gosto. A escrita é onde eu mais, como é que eu posso dizer, faço pena, talvez, né? É a fase que eu mais sofro, vou dizer assim, mas eu gosto. Eu não vou dizer que, mas em via de regra é a fase que eu mais sofro, né? Queria compartilhar algum momento de escrita seu muito importante que você teve ali, de dificuldade, um desafio? Eu tô agora, pode ser o agora? Porque a Pode. gente diz que o nosso maior problema é o do presente, né? Eu estou escrevendo uma peça que se chama O Oráculo da Caixa Postal. E é uma peça que eu estou bastante empolgada com ela, mas eu sei que eu acabei criando, olha que coisa, né? Eu comecei a escrever a peça por uma personagem que se chamava Raquel, né? Contando a história da Raquel. Em determinado momento, quando eu coloquei a segunda personagem que dialogava com essa protagonista,
era a Suzy. No meu projeto inicial da peça, a Raquel era a protagonista. Quando eu comecei a fazer a peça, eu entendi que quem puxava a ação era a Suzy. E a Suzy estava virando a protagonista da peça. Isso não é uma questão, mas é uma questão de estrutura, de conflito também. E aí eu percebi que eu precisava de uma terceira personagem ali, né? Que somente as duas não estava fortalecendo nenhuma nem outra. E quando eu pus a terceira personagem, a Susan cresceu muito mais. Então, é essa dosagem, às vezes, que eu fico falando que é matemática também, sabe? Onde eu vou dosar essa apresentação dos personagens, esse conflito, qual é o tema central. E que eu levo a dramaturgia nesse lugar. Talvez é uma questão de linha de dramaturgia que eu também estudo, né? Porque eu gosto de olhar para a dramaturgia nesse lugar de um estudo das estruturas e das relações. Então, atualmente, eu tive que cortar várias partes interessantíssimas da Raquel, que talvez eu não queria ter cortado, porque sabe quando ela foi perdendo, assim, só que como ela foi escrita para ser a protagonista inicialmente, o texto dela é maravilhoso, sabe? Agora, até como ela perdeu um pouco o lugar na estrutura, eu ainda considero os diálogos dela melhores que de todas. Então, eu preciso dar uma melhorada, entendeu? Então, é essa balança que eu fico demorando bastante tempo para fazer. Quanto tempo, mais ou menos? Assim, tipo, qual foi o texto que você mais demorou para... Esse. Esse? Esse. O peso, teve um peso nesse aí. Esse daqui. Esse daqui vai parecer um absurdo, mas eu comecei a primeira vez a trabalhar nele em 2021. Caramba! Nossa, não sou bom de conta, mas 3 anos? Pois é, eu ainda tô... É que agora a gente resolveu que a gente vai montar, então eu tô trabalhando nele de verdade, né? Até então ele não foi o foco da montagem. A gente focou primeiro em montar uma cena de amor para Francis Bacon, aí depois a gente montou Por um Pingo, e agora ele chegou e falei, não, agora o oráculo é sua vez. Então eu estou tendo que me debruçar melhor sobre ele. Atualmente eu ia querer colaborar, vou falar quase um clichê, mas eu vou justificar, tá? Tem a ver com uma pesquisa atualmente. Atualmente eu ia querer trabalhar com o Bob Wilson. Vou explicar por quê. O Bob Wilson ele tem um trabalho sobre acessibilidade na obra dele e de pensar as estruturas dramatúrgicas já dentro de um plano de acessibilidade, sabe? Principalmente para pessoas surdas e para pessoas autistas e para algum leque, né, de algumas características específicas assim, que não separa, não faz assim o dia da peça acessível, o dia que não é acessibilidade, entendeu? Ele faz uma pesquisa de incorporar isso na dramaturgia. E tem um pesquisador que eu conheci, que se chama Lucas Pinheiros, que ele é de Curitiba. E o Lucas, ele estuda isso, ele fez o doutorado e o mestrado dele em volta desse tema de incorporar na escrita dramatúrgica elementos de acessibilidade, né? Como fazer com que os recursos narrativos dos personagens já determinem uma narração que ela é autodescritiva, entende? Parece estranho dizer isso, mas é um estudo tão profundo que não vai ficar ruim, não vai ter um atrito na obra entre pessoas que não precisam de nenhum recurso de acessibilidade e pessoas que precisam. Dramaturgos e dramaturgas. Eu acho que eu iria dar um mergulho na Inglaterra para ver a Carl Churchill, a própria estrutura da Sarah Kane, do grupo dela. Sarah? Da Sarah Kane, da Carl Churchill, né? Então, assim, acho que eu iria para eles, assim, né? Iria dar porque a dramaturgia inglesa, ela é muito da palavra, né? Eles têm o Shakespeare, né, gente?
O Manás, Laboratório de Dramaturgia, é uma parceria entre eu e o Dante Passarelli, quando nós nos conhecemos no CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral do Antônio Filho. O item 2 que a gente está falando é escuta. Isso que a Fê acabou de dizer também é uma palavra-chave. Assim, a gente vai colocando várias palavras-chave durante a live. Fluxo. Você está no fluxo ali. Não interrompa o fluxo tanto do pensamento do próprio personagem quanto o fluxo da cena. E resolvemos nos encontrar para estudar dramaturgia, falando de uma maneira bem sintética. Então a gente mantinha uma série de encontros semanais, como dois nerds, né, para estudar dramaturgia e compartilhar nossos textos, que a gente estava estudando, né? E deste momento foi onde a gente formou uma parceria de que a gente não queria só escrever e estudar, a gente queria montar os textos que a gente escrevia. Então a gente faz parceria com outros artistas, para montar os trabalhos, né? Então o Manás mesmo sou eu e o Dante, né, enquanto pesquisadores. Então, assim, ele acontece desde 2019, né? A intensidade dele de trabalho, tem fases que a gente está muito intenso, ao ponto de trabalhar 7 dias na semana, fases que dá uma esfriada. Isso varia mesmo com a nossa dinâmica de agenda profissional, como a gente vai equilibrando isso, né? Por exemplo, o Dante é a primeira pessoa que lê meus textos. Eu mando para ele, ele dá um feedback. Ele faz a mesma coisa comigo, a gente troca esses textos e a gente produz a peça e monta a equipe juntos, né? Digamos assim que é um apoio para montar equipes e para produzir o espetáculo mesmo. E por ser um lugar de criação autoral, ele tem os seus momentos de primavera e os seus momentos de inverno, né? Negar que o inverno existe, ele não vai fazer ele parar de acontecer, né? Só que a gente quer a primavera, quer que esteja tudo florescendo, né? Então ele é muito instigante, porque ele faz com que a gente... O Manás acabou me impulsionando para ler mais textos diversos, conhecer mais autores, por projetos que a gente foi criando ali dentro. Então ele é realmente um lugar onde eu aprendo a escrever, mesmo sendo um lugar onde a gente também dá oficinas, sabe? Ele é um lugar onde quase todas as atividades dele vai girar em torno a propor desafios mesmo pra gente, entende? Isso é muito legal, eu adoro Compondo Sem Filtro. Gosto. Compondo Sem Filtro é um projeto que eu e o Dante criamos para a gente pesquisar dramaturgia, né? Então é um momento onde a gente encontra autoras e autores, e ele está na sua 5ª edição, ele já finalizou a 5ª edição. A gente até confessa que a gente nem sabe se a gente vai continuar, porque ele é tão precioso, que ele chegou agora num ponto... A 5ª edição foi incrível, porque a gente fez uma amostra no final. Foi a primeira edição que a gente fez uma amostra. Então também deu bastante trabalho. Mas foi muito legal porque o Compondo, ele é o quê? É um momento onde a gente vai conversar sobre dramaturgia com autores que estão aí escrevendo e apresentando peças. E também é um momento que a gente abre uma oficina. Eu vou descrever a 5ª edição, que como cada edição ele foi se modificando, tá? Na 5ª edição, por exemplo, a gente fez um curso relativamente longo, porque foi a nossa maior edição. Ele durava 2 meses. Toda segunda-feira. Dava 9 encontros no total, de 3 horas. E a gente teve uma boa assiduidade, assim. Foi impressionante, assim, a assiduidade. E a gente trazia as pessoas para o debate. O debate a gente sempre faz online, até para as pessoas convidadas não terem que se transportar. Mas as atividades práticas a gente faz presencial. E dessa vez a gente estava com uma turma grande, uma turma de 20 pessoas. Então era uma bagunça, mas uma bagunça boa, né? No sentido de exercícios de escrita, ler cena, trocar referências entre os participantes,
mas ler o material dos autores convidados que vêm falar sobre as práticas de escritas dos seus projetos. E aí, no final, a gente migrou os últimos 3 encontros, para refinar os textos que seriam, de fato, apresentados numa leitura dramática. E a gente fez a leitura dramática como um sarau aberto para o público na SP, Escola de Teatro. A gente fez uma mesa com comidinhas, porque ia dar 3 horas quase de trabalho, as pessoas precisavam comer algum público, né? Não é obrigado, no sentido. Uma fome, né, meu? Para poder ficar um ambiente descontraído para as pessoas levantarem e ter mais a característica de um sarau, porque como é leitura dramática, não é um espetáculo assim que a pessoa aguenta 2 horas, 3 horas, né? Que é montado para isso. Eram leituras dramáticas, mas a gente montou uma luz cênica, se dividiu entre o grupo, as pessoas que eram participantes fizeram as leituras e foi muito legal, assim. Foi uma boa experiência essa de apresentar os textos escritos durante a oficina, foi uma ideia que acabou dando certo. Nas edições anteriores não teve as leituras, né? A gente fazia a leitura todo encontro entre a gente, mas a gente não fez nada aberto para o público. E a primeira edição que funda o Compondo Sem Filtro, ela não teve a parte da oficina, né? Ela foi somente os encontros. Aí dali em diante a gente fez com oficina. Então sempre foi muito próspero para a gente enquanto pesquisa, sabe? Sempre motivou a gente a ler autoras e autores contemporâneos, a galera que está escrevendo hoje. Então é um projeto que eu considero muito precioso, sabe? Para você ver a diversidade da dramaturgia que a gente tem nessa cidade. Né? São Paulo tem uma média de ter 40... Essa estatística é de 2018. Pode ter mudado, né? Com certeza mudou, porque a gente passou por uma pandemia, mas a gente enfrenta um outro boom. Agora eu acho que está até maior, né? Mas São Paulo tem uma média de 42 peças em cartazes por dia. É uma cidade que produz muito teatro, muita coisa acontecendo, né? E o que isso muda no nosso fazer, o que isso muda nas dificuldades de fazer teatro, ou nas qualidades, né? Tudo são circunstâncias muito diferentes, né, aqui. Acho que pra gente, enquanto artista, o nosso maior desafio é sempre repertório. Eu falo isso de mim, considerando, sabe? Que aí a gente que é o famoso momento da pesquisa, mas que não é só sobre pesquisa. É sobre você conhecer determinadas ferramentas que te ajudem a escrever, sabe? Isso às vezes você só consegue lendo peça, observando peça, construindo um repertório artístico ali para pensar como falar dessa linguagem, sabe? Um exemplo assim, tantos poetas e dramaturgos falaram sobre amor, por exemplo. Como que eles falaram, quais foram as vertentes. Tantas pessoas falaram sobre a morte, como é que foi, entende? Não é um momento onde a criação ela está em diálogo com uma rede de pessoas que pensaram antes da gente. Então, construir repertório não tem a ver com, então agora eu vou copiar ou eu tô preso. Não é sobre isso. Por um Pingo foi uma peça que eu dirigi em parceria com o Dante Passarelli. Bom, o Por um Pingo começou a ser escrito em 2019, que foi o ano que eu conheci a Fernanda, depois que a gente saiu do CPTzinho. E eu já comecei a escrever esse texto, os primeiros esboços vêm de 2019. Ao longo de 2 anos, então, eu terminei o Por um Pingo em 2021. Nesse período, finalizei uma versão
mas aí passei pelo núcleo de dramaturgia do SESI, reformulei o texto e já em 2021, eu e a Fernanda, a gente já tinha o grupo Manás Laboratório de Dramaturgia. É um texto escrito pelo Dante, tá? Então isso também é importante frisar que a dramaturgia é dele, a gente dirigiu juntos. E o Por um Pingo, então, ele parte de um processo de leitura do texto e pesquisar ali. E o que nos inspirou muito foi o cinema do Hitchcock. Foi a base ali determinante para a gente criar aquela encenação. Foi o Hitchcock e o Circo Teatro. Foi uma peça que a gente fez ela muito rápida, a parte da encenação, né? O projeto mesmo de ensaio e apresentação, né? Ele durou 1 mês e meio de ensaio para apresentar. Então ele foi todo produzido com um curto espaço de tempo, né? Foi um período intenso, lógico, mas foi foi a menor montagem que eu já participei na vida. Foi o Por um Pingo. Dizer que a gente levantou a peça em 1 mês e meio, né? E toda a estrutura do material, cenografia, figurino, projeto de luz, toda a produção da peça, sonoplastia, então foi tudo muito intenso. E o Circo Teatro, as partituras do Circo Teatro para a gente, de distribuição no espaço, foram fundamentais para isso acontecer de uma maneira legal, sabe? Como se distribuir mesmo as pessoas no palco. E o Hitchcock também, que é parado, olha para cá, sabe? Então, assim, todos os movimentos bem marcados e bem lentos e partiturados do Hitchcock, para a gente aquilo ali foi uma coisa incrível. Como é que pode uma mancha crescer assim da noite pro dia? Já devia estar aí, a gente não percebeu. O destino escolheu você. É engraçado como o destino escolhe as coisas, não é? Essa coisa de água no ouvido É mofo, será? tá com cara. Isso aí é vazamento, certeza. Eu ouço a água. Ela. Aqui. A história tem a forma da água. E a água do teto. Sabe, a gente gostou bastante, principalmente O Corpo que Cai, né? Foi o filme que a gente mais se inspirou, até para cores de luz, de figurino, né? Aquele monte de verde, né? Então, assim, a gente foi bem instigante, a ideia do mistério, tem que resolver, então criar essas linhas de tensões a partir dessas duas referências que foram fundamentais mesmo para a direção. O Por um Pingo teve uma boa aceitação da plateia. Foi um espetáculo que, de fato, a gente viu ali um engajamento com o público, sabe? A gente teve uma quantia boa de público em quase todas as sessões noturnas, assim, foi um espetáculo ali que a gente viu um engajamento. Mas existiu um dia em especial que eu achei muito instigante, que foi um dia que a gente levou um ônibus de uma ONG, né? Então eram 45 pessoas, a maioria delas idosas, que foram assistir a peça naquele dia, e depois a gente ia ter um debate, né? Um debate. E ainda foi um debate onde o Kroll Borges, que é um estudante de artes cênicas da USP, ele pediu para fazer uma intervenção com a gente, por causa do TCC dele, onde ele ia propor alguma mediação. E ele propôs um jogo onde eram várias pecinhas empilhadas, e as pessoas tinham que ir tirando as pecinhas sem derrubar o prédio. Por um Pingo fala sobre vida de condomínio, especulação imobiliária, entre outras coisas, mas a história se passa dentro de um prédio que está para cair, né? Então esse jogo que o Kroll propôs foi muito certeiro,
E com um grupo de idosas e idosos, foi extremamente assertivo, porque aí acabou a peça e a gente pôs um café, né, uma garrafa térmica de café para a gente poder conversar junto com o Kroll em torno dessas pecinhas. E a maioria daquelas pessoas que estavam ali estavam indo pela primeira vez em teatro, então isso para a gente foi muito interessante. E dizer que que foi a primeira peça que boa parte delas assistiram, para a gente foi uma honra, né, infinita. Gente, nossa, que bom que você nos escolheu. Aí teve uma coisa engraçada, na hora que eu fui pôr essa roupa, que eu e a Cris não tínhamos a mesma roupa, né? Ela é super magrinha, eu nunca ia entrar na roupa da Cris Lozano. Então, nós tínhamos roupas diferentes, mas um dia, quando a gente pôs a minha roupa ela era muito, com uma qualidade bem pior, porque eu ia usar pouco, né? Então era um vestido que a gente tinha comprado num brechó, que ele super atendia, mas ele era mais frágil. Aí eu fui abaixar para fazer uma cena, ele rasgou na passagem de som, fez crack! Aí eu, ai que droga, aí eu apresentei com fita rosco, Meu Deus. colando a minha roupa. Uma palhaçada, né? Uma palhaçada. Cacete, gambiarra, né? Uma humilhação atrás da outra, né? E foi muito divertido, né? Eu adoro fazer stand-in dessas peças, né? Eu gosto de atuar também, lógico, mas stand-in da Dona Odete foi muito divertido. Tenho uma admiração profunda pela Cris Lozano, que é a atriz que faz a Dona Odete, mas foi muito divertido. E acima de tudo foi legal saber que eu não sou a Cris, que eu não podia tentar imitar o corpo dela, né? Que ia dar errado a personagem. Então, foi um dos bastidores assim mais divertidos, eu acho que para mim foi colocar aquela peruca de Dona Odete, que ela é uma personagem inspirada na vizinha do Bebê de Rosemary também, né? Enquanto encenação. Então ela é muito estereótipo da vizinha psicopata, né, lá do Bebê de Rosemary. Então ela é uma personagem que ela aparece em algumas cenas pontuais, mas ela é um ponto cômico mesmo, né? Que as pessoas, ao mesmo tempo que ela quem move toda a parte catastrófica do prédio, ela que está sabotando tudo. Então a Dona Odete, eu me divertia muito. Ela é uma personagem gostosíssima, sabe? É sempre legal fazer essas intrigueiras, né? Ainda mais dentro dessa linguagem da vizinha do Bebê de Rosemary. Aquilo ali, a Ruth Gordon arrasa nessa personagem, né? Então, ficar vendo vídeos da Ruth Gordon e usar ela como inspiração foi muito divertido como diretora, né? E como atriz também. Acho que eu gostaria de agradecer a você, né, da gente ter tido essa conversa. Obrigada pelo carinho e pela confiança mesmo. A hora só pensei em você, juro, não tô nem brincando. Não, muito obrigada mesmo pelo carinho. Espero não ter decepcionado, porque na hora que você falou, eu falei, puta responsa. Não. Não sei se rola, né? Parece. Mas agradeço de verdade, agradeço. Isso. Porque essa profissão ela é muito curiosa, né? É uma profissão muito tempo presente. Então a gente tem que estar todo dia fazendo tudo de novo. Isso é bom porque ajuda a gente a tentar trabalhar com o aqui e agora, mas também faz com que a gente tenha que se livrar, né, de alguns monstros aí de autoprojeção, o que a gente esperava. Vai fazendo devagar, vai. Às vezes a gente só tem que fazer o que a gente tem que fazer e já é muita coisa, entende? Então acho que isso é legal para o futuro do trabalho com teatro. Pretendo, vai lá, um dia de cada vez. Faz o que você tem que fazer, que já é bastante coisa, que aí você vai arrumando outras coisas para fazer. Sabe? Entregar bem entregado. O que a gente se propôs hoje já é muita coisa. Já é muita coisa. Então, acho que é a minha meta
Não é fácil de atingir, mas é a meta. E você tem algum conselho para alguém que quer entrar no mesmo ramo que o seu? Ai, é tão difícil dar conselho porque eu não sei ainda como foi que eu entrei no ramo, entende? Eu posso pensar em como foi que eu vim parar. Eu vim parar porque eu fui fazendo. Mas até hoje eu não domino como a gente procura as coisas nesse trabalho. A gente cria as coisas, né? A gente cria projetos. Eles não aparecem pra gente. Tipo, oi, tenho aqui um projeto. Você tem que estar buscando. Então, o conselho que eu falaria, assim, se você quer fazer teatro, você só não pode parar de fazer teatro. Entendeu? Se você quer fazer, você só continua fazendo. É só isso. O restante vai se encaminhando. Vai fazendo. Se propõe a fazer. Escreve aí um negócio. Faz um ensaio. Se propõe a apresentar. E aí você vai buscando cada vez outras formas de apresentar mais. Ponto. Faz o que tem que fazer e não para de fazer. Já é o combo, né? Sem pôr tanta expectativa. Acho que é isso. Que é assim que eu tento lidar, entendeu? Bacana. É assim que eu tento lidar.